Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeiro Villanueva. Desde já agradeço meus doces que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para avançar nos conteúdos e inscreva-se neste canal. Depois de muita treta com o MBL, com os portugueses, com o senhor Orlandismo Cultural, Eduardo Bisotto e companhia, agora eu volto à apologética católica que me foi pedida por alguns inscritos para comentar mais um vídeo idiota do senhor pastor Iago Martins, mais conhecido como 2 erros de teologia. Eu poderia dizer que não são 2 erros, são 2, 3, 4 mil, 5 mil erros de teologia, porque pouca ou quase nada se aproveita desse sujeito aí. Aí ele publica um vídeo chamado Eu Desafiei os Católicos e Provo que Estão Errados. É porque ele está nos chamando de idólatras, né? De idólatras. Esse sujeito aí refutou 2000 anos de catolicismo. O Vaticano vai ficar desesperado, Iago Martins. Leão XIV está em vias, sabe, de se jogar, sei lá, do prédio por causa dele. E isso sem prejuízo, evidentemente, da apologética católica, que deve estar completamente horrorizada com esse excelso gênio da teologia do erro e da heresia. Vamos lá, vamos ver o besterol aqui. Eu vou ver se... São 36 minutos, tá, meus amigos? Eu não vou comentar 36 minutos, porque senão fica 2, 3 horas de vídeo. Eu acho que vocês não vão aguentar, tá? Eu vou ver se eu falo aqui pelo menos 10 minutos da bobagem dele. Vamos ver o besterol. Besterol! Gente, vem dizer, isso aqui não é adoração. Eu quero um católico, comente aqui, vai ser católico. Faça um vídeo de resposta. Não tem, eu não pauto todos os canais católicos do Brasil. Já que os católicos tudo não pode viver sem me responder. Eu quero que vocês me façam um vídeo de resposta. Recebam esses views aí pra vocês. Qual é a diferença prática e funcional de latria para hipertolia? A sua lógica tem o mesmo sentido de dizer, meu filho, que uma pessoa que presta culto ao rei da Inglaterra está prestando o culto a Deus ao mesmo tempo. É óbvio que na sociedade humana, em geral, e na nossa vida em particular, nós temos variadas formas de culto e reverência. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, coisa que o Iago Martins não consegue entender. Quando um súdito do rei da Inglaterra, que é um anglicano, se ajoelha perante os pés do rei, claro que hoje em dia eles fazem uma mesura mais leve, mas antigamente era uma mesura muito mais elaborada, claro que esse súdito não está atribuindo ao rei um critério de divindade. Bem diferente, por exemplo, eu me ajoelhar perante o altar ou então me ajoelhar perante a Eucaristia. Ou seja, ali está sendo retratado a adoração a Deus. Por exemplo, na Sagrada Escritura nós temos cenas de judeus se prostrando com a testa no chão perante reis. Como também nós temos cenas, no caso de Josué, se ajoelhando perante a Arca da Aliança. Aí eu pergunto para você, senhor Iago Martins, qual é a diferença entre se ajoelhar perante um rei e se ajoelhar perante a Arca da Aliança? Qual é a diferença? Qual é a diferença realmente qualitativa em torno disso? É essa sua pergunta idiota, né? Qual é a diferença prática disso? Segundo você, ajoelhar-se perante o rei é a mesma coisa que ajoelhar-se perante uma arca que simboliza a presença de Deus. Percebeu o seu argumento idiota? É fácil refutar o seu argumento. Sabe por quê? Porque é um argumento desonesto e apelativo. E dá para perceber claramente que você está falando para um público seleto, que é o público evangélico que já está acostumado a essa intoxicação mental que você preconiza. Vamos lá, vamos ver o besterol. Me diga, qual é a diferença entre a honra e a veneração dada a Nossa Senhora e a Deus? Porque eu intercedo, eu concedo louvor, eu concedo honra, eu concedo graça, eu estabeleço, eu dou oração, aceito no coração, me prostro diante, trato como instrumento de redenção. Me diga qual é a diferença prática e funcional de adorar a Deus e de venerar Nossa Senhora. É simples, porque Maria participa da economia da salvação. Da feita que eu presto veneração à Virgem Maria, e da feita que oração, vamos pegar essa palavra oração que o protestante não consegue entender. Oração nada mais é do que pedido. Quando nós oramos a Virgem Maria, nós estamos fazendo um pedido a ela, um pedido de intercessão a ela. E nós não atribuímos divindade a Maria, porque o entendimento é o que Maria representa em torno da salvação. E como ela participa? Nós honramos Maria pelos merecimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito simples. Nós honramos Maria porque Deus honrou Maria. Quando o anjo, que é o mensageiro de Deus, o anjo Gabriel chega
e diz para Maria, salve Maria, plena de graça, não é agraciada, é plenitude da graça, que é haritomínica, haik haritomine no grego. Quando o anjo fala isso, ele está reproduzindo uma mensagem divina também, porque ele é um mensageiro. Salve plenitude da graça. Quando a Virgem Maria canta um louvor de agradecimento a Deus, dizendo, eu serei bem-aventurada entre as gerações. E quando nós falamos aqui de bem-aventurança, evidentemente que não vamos negar que houve outras pessoas bem-aventuradas, porém, Maria é bem-aventurada de um modo especial. O modo de ser mãe do Salvador. O modo de ela ter sido prevista nas Escrituras como partícipe da economia da salvação. É muito simples. Você faz uma controvérsia falsa, tá? Uma controvérsia falsa, inventando inúmeros fainiquitos, inúmeras controvérsias estapafúrdias, para negar algo óbvio, que é o seguinte: Maria tem sim um diferencial de dignidade, que não é a sua dignidade, é a minha dignidade. Mas como protestante que você é, e como precursor de uma visão igualitária de santidade, em que você nivela os santos ao seu nível de santidade, então você não concebe a ideia de que há pessoas com níveis de santidade maiores que os nossos. Maiores que os nossos. E que esses níveis de santidade, cada vez maiores, os aproximam de Deus. Esses santos que estão na graça, na bem-aventurança de Deus, eles estão na situação beatífica, que nós não estamos. Essa que é a diferença, meu filho. Então pare de falar besteira, porque você é um bobinho querendo causar polêmica e achando que está refutando alguma coisa. Você acha que 2.000 anos de história sobreviveram como? Você acha que a gente não enfrentou teólogos muito melhores do que você, Iago Martins? Vamos lá. Lhe digo, não existe. É a mesma coisa, porque Maria é um ídolo para os católicos romanos. Ah, claro. O sacrossanto teólogo aí dos 2 erros de teologia já decretou, nós somos idólatras. Eu quero saber quais são as atribuições divinas que damos a Maria. Nenhuma. Nada do que Maria é sem Deus. É essa que é a questão. Mas aí o Iago Martins, ele já perdeu todos os argumentos possíveis, então ele já precisa xingar. Não? Precisa xingar. Você é idólatra porque você presta culto à Virgem Maria. Qualquer dia desse eu vou falar assim: você, anglicano, é idólatra porque você presta culto ao rei da Inglaterra. Você, o vagabundo republicano, presta culto ao presidente da República, porque existe uma liturgia de reverência, de solenidade de um presidente da República, de um governador e etc. Então, quer dizer, sabe, argumento tirado da bunda, sabe? Vamos ver, será? Eu explico, pastor. A diferença é aquilo que os protestantes não conseguem compreender, porque eles não têm isso. Eles são uma religiosidade moderna, tão nova, que eles não conseguem se adequar ao conceito bíblico de religião, que é a ideia de sacrifício. O culto de adoração a Deus é um culto que estabelece sacrifícios a Deus. Olha, eu gosto muito do André Luiz, embora ele sendo ortodoxo, mas ele é uma pessoa muito moderada nas suas explanações. E como alguém da Igreja Ortodoxa, ele tem pontos em comuns conosco, né? Pontos em comuns, que é da tradição católica, né? Vamos lá. A religião cananeia, a religião no meio da qual viviam os patriarcas bíblicos, viviam Abraão e os demais patriarcas, aquela religiosidade cananeia, a religiosidade egípcia, a religiosidade mesopotâmia, adorar um Deus era cultuá-lo com sacrifícios. E quando Yahvé se revela a Moisés no Sinai, ele estabelece uma religião, estabelece uma forma de relação com os hebreus, uma forma que será continuada a partir do judaísmo do primeiro templo, que envolvia cultos no templo, liturgia templária e sacrifícios no templo. Sacrifícios cruentos de animais, mortes de animais, mas também sacrifícios incruentos. Perfeita explanação do nosso amigo André Luiz. Vamos lá. Ofertas do pão da presença. Então, esse conjunto de coisas aqui, pedir a intercessão de Maria, louvar Maria, honrar Maria, dizer que Maria me concedeu uma graça, orar para Maria, aceitar Maria no coração, prostrar-se diante de Maria e tratar Maria como instrumento de redenção, na argumentação do Iago, é uma prova definitiva de que os católicos adoram Maria. A diferença prática e funcional, Iago, é que adorar a Deus é oferecer a Ele o verdadeiro sacrifício. É oferecer para Ele o ápice do sacrifício. Deixa eu explicar o que é a ideia do sacrifício no mundo antigo e também a ideia do sacrifício no mundo católico e, detalhe, a ideia do sacrifício no mundo do culto religioso em geral.
Vocês observarão que os povos pagãos, eles ofereciam sacrifícios. Sacrifício é o quê? É você deteriorar alguma coisa em razão de você manifestar um culto de reverência a Deus. Então, por exemplo, você dar uma oferenda a Deus, né, em sacrifício, isso poderia ser um animal, isso poderia ser um ser humano mesmo. Os sacrifícios humanos, eles obedecem essa mesma lógica do sacrifício, por exemplo, de vários povos pagãos, como também até mesmo o culto sacrificial que nós temos, que é o culto eucarístico. O culto eucarístico, na verdade, é o próprio Cristo se oferecendo em sacrifício. Então veja que o conceito do sacrifício como a questão mesmo do bode expiatório, isso quem fala é um autor chamado o René Girard, o nome dele, isso. Ele fala justamente sobre isso, que esse culto sacrificial é uma constante na religião, que na verdade você oferece algum tipo de objeto, de coisa, de pessoa, ou então de animal, para que aquilo seja algo agradável a Deus. E mais além, existe um elemento do bode expiatório, ou seja, da transferência de toda a responsabilidade de tudo aquilo em nome daquele objeto que está sendo sacrificado, tá? Ao mesmo tempo, podemos dizer no caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo se oferece em sacrifício por nós, e esse sacrifício se atualiza, embora de uma forma incruenta, no pão e no vinho, para que nós renovemos a nossa aliança com Ele. Da mesma forma que o culto sacrificial do Antigo Testamento havia uma questão da aliança do povo com Deus, ou seja, se oferecia oferendas que eram destruídas para que houvesse o culto sacrificial e para que houvesse também a questão da expiação e do perdão de Deus, e até mesmo, né, aplacar a ira divina, como alguns povos pagãos. O mesmo nós temos no caso do sacrifício do culto eucarístico. Claro que o culto eucarístico é diferente do sacrifício humano, é diferente do sacrifício de animais, mas nós temos ali Cristo se oferecendo presentemente para angariar nossas culpas e se oferecer a Ele mesmo. Essa que é a grande questão. Vamos lá, vamos besterol. É oferecer para Ele o sacrifício de Cristo na cruz, que se torna presente na Eucaristia. Isso é adoração. Todo o resto. E também tem aquelas definições que eu fiz, né, de reconhecer em Deus a base da sua vida. Reconhecer Deus como absoluto, fim último da existência, Criador. Essa é a diferença prática. Todo o resto, elogiar, louvar, reconhecer as virtudes, se prostrar diante, pode ser louvor, como eu mostrei aqui ontem, tá? Imagina fazer thumbnails pro YouTube de forma automática. Tu coloca uma imagem e pede pra IA fazer todo o resto. Bora conversar sobre idolatria, sobre dulia, hiperdulia e outras coisinhas semelhantes. Um tempo atrás, em algum teólogo do Twitter da vida, falando sobre a música que virou meme aqui nesse canal, né? Não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho, eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Já tocou na sua cabecinha aí já, né? A gente tem conversado muito sobre não existe diferença funcional entre latria, adoração, dulia, hiperdulia. É tudo a mesma coisa dentro da prática católica. E os católicos responderam. Ortodoxos também, o ortodoxo respondeu. E eu confesso que eu nem fui atrás, mas esqueci esse negócio, fui me preocupar com outras coisas. Mas olha, ô Iago Martins, sinceramente, quando você diz que não existe diferença entre hiperdulia, dulia e latria, na verdade você faz uma generalização vagabunda que mostra realmente que você não sabe nem mesmo o conceito do culto. Isso mostra o seu despreparo teológico. É como eu falei aqui, para esse idiota, se ajoelhar perante um rei é idolatria. Prestar honra a pai e mãe pode ser considerado um ato de idolatria. E naquela época, a questão de prostrar-se era muito comum no mundo antigo. Prostrar-se e oferecer sacrifício. Veja que oferecer sacrifício é uma coisa, prostrar-se é outra. Inclusive, quando havia um culto idolátrico a um rei, se prestava sacrifício ao rei. A questão do sacrifício é um elemento central do entendimento da adoração. E não somente da cultura cristã, mas de qualquer cultura religiosa. O problema do protestantismo é que eles transformam a adoração numa mera externalidade. Eles acham que a adoração é simplesmente dizer, eu adoro Deus. Eles acham que é isso. Eles acham que a adoração é tão somente uma expressão externalizada de culto, né? Uma expressão forense de declaração de fé, e baseada a coisa se resume a isso mesmo.
Até porque eles são limpinhos, eles são antissépticos, assim sucessivamente. Ou seja, eles não têm liturgia do culto. Eles têm uma visão puramente sentimental e individualista do culto. E, portanto, eles não conseguem entender por que o culto católico, que nós fazemos essa diferenciação, né? E por que eles não entendem essa diferenciação? Porque a gente fala que o culto perfeito a Deus é o culto sacrificial. E que nós chamamos de latria. Eles não entendem isso. Por quê? Porque o culto protestante é um culto sentimental. É um culto que varia conforme a cabeça das pessoas. É um culto que tem uma natureza de um determinado subjetivismo. E a externalização disso é apenas um palpite. E recentemente... Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Cônjuge Pedro Villanueva. Desde já. Recentemente, esses temas começaram a voltar aqui nas redes sociais. Eu achei bem bom. Falei, vale a pena voltar a esse ponto, já que agora tem pastor por aí dizendo que, né, Maria tem que receber veneração sim, que católicos não são idólatras, no modo como tratam Maria e tal. Bom, o argumento católico pro ato religioso que é prestado aos santos e a Maria se baseia numa diferenciação entre veneração e adoração. Sabe o que eu acho interessante? Esse pessoal comemora o dia da Reforma Protestante. Eles ficam exaltando Lutero como homem de Deus, etc. Ora, isso é uma forma de culto. Isso é uma forma de veneração a um personagem. Por mais que você não se ajoelhe perante o personagem, por mais que você não manifeste externamente isso, mas na prática é uma forma de culto. É uma forma de culto em que você considera aquela pessoa importante e aquela pessoa não somente é um objeto de veneração, como também ele é até lembrado historicamente, né? Nunca esquecido, justamente porque ele representa alguns pontos relacionados à sua fé. Então esse cara fica fazendo uma mescla, sabe? Querendo chamar de polêmica, assim, querendo fazer polêmica. Eu diria, Iago, faz o seguinte, pega um alho porró e enfia lá no seu orifício, cara. E vai lá pro portal do Zacarias, lá do Amazonas, lá, que ele tem página só de violência. Aí você vai ter uma cena forte, assim, né? Cenas fortes. Um pastor tem um alho porró no meio da bunda. Fica melhor, cara, você chamar atenção com esse tipo de coisa. Porque é bobinha a sua argumentação é muito rasa. Você não sabe realmente o que é culto. Você não sabe o que é forma de culto. E você não sabe o que é sacrifício. Vamos lá. Os católicos, aqueles servos de Deus, os santos que estão mortos e então estão vivos em Cristo nos céus, eles podem receber um tipo de veneração, enquanto a adoração é válida somente a Deus. Perfeito. O que acontece é o seguinte. Quando nós temos pessoas que foram servos de Deus, pessoas que tiveram sinais de santidade, sinais da graça, nós guardamos a memória dessas pessoas, nós não esquecemos essas pessoas. Mas o protestante não tem o sentido da santidade. Eles não conseguem compreender isso. É muito confusa, é muito subjetiva. É muito subjetiva. Então, por exemplo, eles anulam praticamente todos aqueles elementos históricos da santidade, como se a santidade não se revelasse nos sinais da graça divina. E como o fato de nós prestarmos honra a esses santos não fosse também prestar honra a Deus que deu graça para que eles fossem santos. Servindo exemplos de fé, exemplos de vida cristã e assim sucessivamente. Eles nomeiam a veneração de dulia. Existe a hiperdulia, que é uma super dulia, uma dulia, uma veneração top, que é dada para Maria. Tem a protodulia também, que é dada a São José, marido aí de Maria. E existe a adoração, que é dada somente a Deus, é a latria. Nenhum católico diz que adora os santos. Nós não damos latria aos santos, senão seríamos idólatras. Sim, a gente não atribui divindade aos santos. Os santos não criaram o mundo. Os santos não foram responsáveis pela salvação da humanidade e assim sucessivamente. Quem foi responsável pela salvação da humanidade? É Jesus Cristo e unicamente Jesus Cristo. Tanto é verdade que a Igreja Católica, quando afirma da questão da corredentora, que houve uma polêmica sobre isso, veja que a Igreja não condena em si a terminologia, mas sim que essa palavra corredentora tem problemas de ordem terminológica que poderia dar a ideia de que Maria estaria equiparada a Jesus Cristo. E a Igreja está correta. Maria não está equiparada a Jesus. Maria é o que é pelos merecimentos e pelo desejo e pela providência divina. E nós honramos a providência divina. Nós não honramos um Deus em abstrato. Nós honramos um Deus também concreto. Deus concretiza as suas ações no mundo. E Deus também concretiza em pessoas. Deus não poderia se tornar encarnado sob qualquer pessoa. Tinha que ser sob a Virgem. Era
providencial que a Virgem Maria fosse mãe de Deus. Então nós sabemos que quando honramos Maria, nós estamos honrando nada menos do que a providência divina que agiu nela. Como também quando honramos os santos, nós honramos a graça divina que os fez santos. E nós honramos também os modelos de pessoas que se tornaram justamente porque eles participaram de alguma forma da graça divina. No entanto, o protestante, como ele é um individualista nato e um subjetivista nato, ele não guarda história, ele não guarda culto, ele não guarda nada. É um puro sentimentalismo. É um sentimentalismo tal que acaba destruindo a fé cristã. Tanto é verdade que vocês não têm unidade de fé, não têm unidade de batismo, não têm unidade dogmática, não tem nada. Vocês são a casa do Vinícius de Moraes. Vocês são aquela casa que não tem teto, não tem chão. E no final vocês se autodemolem. E a questão do sacrifício, ele é essencial justamente porque Jesus Cristo se dá em sacrifício. Quando ele diz que a consagração do pão do vinho é a consagração da nova aliança, ele não está falando algo simbólico ali. Ele está falando de algo presencial dele. E quando guardamos o culto eucarístico, a adoração eucarística, nós estamos também dando o próprio Cristo em sacrifício. Nós estamos ministrando o próprio Cristo em sacrifício. Nós estamos vendo Cristo se sacrificando por nós. Então é muito simples. É muito simples. Qual é o problema? Vamos lá. Nós damos dulia, que é uma outra coisa. Então, onde é que mora a diferença para os católicos da latria para a dulia? O catolicismo afirma que no Antigo Testamento a latria acontecia nos sacrifícios a Deus e a idolatria nos sacrifícios aos ídolos. E por isso a adoração aos ídolos é chamada de idolatria, algo que acontecia por meio de alguma entrega sacrificial. Segundo os católicos, então, no Novo Testamento a latria, a adoração, encontra o seu ápice no sacrifício da Eucaristia, quando, segundo eles, Cristo se torna realmente presente em corpo, no pão e no vinho, e é oferecido sacramentalmente ao Pai, não como outro sacrifício, mas como a atualização do mesmo sacrifício de Jesus na cruz. Eles mesmos reconhecem que a adoração também se expressa em oração, louvor e obediência, mas tudo isso é ordenado ao redor da missa como o centro do culto. Ou seja, nós temos sim formas de manifestar essa adoração, só que ela se concretiza naquilo que Deus quer. Vejam, por exemplo, uma cena que nós encontramos no capítulo de Gênesis entre Caim e Abel. Caim ofereceu um sacrifício que não agradou a Deus. Abel ofereceu um outro sacrifício que agradou a Deus, que foi o sacrifício de um cordeiro. E Caim, por inveja disso, matou Abel. Então vejam que existe um tipo de sacrifício que não agrada a Deus e existe um outro tipo de sacrifício que agrada a Deus. E a partir disso, os judeus começaram a praticar um determinado tipo de sacrifício para adorar a Deus. Então, quando você diz e tenta invalidar a Eucaristia, você parte da pressuposição de que nós podemos modelar a forma de sacrifício que devemos dar a Deus e não obedecer aquilo que Deus quer. Então, da feita que Nosso Senhor disse que a Eucaristia seria o culto sacrificial da sua presença, renovando a nova aliança e ao mesmo tempo se oferecendo eternamente para a purificação dos nossos pecados, ou seja, ele mesmo angaria e carrega os nossos pecados e se oferece a Deus por eles, no sentido de ser um cordeiro inocente. Então, na prática, nós estamos cumprindo aquilo que Deus quer. Eu não entendo. Você acha mesmo que você pode decidir ou determinar ou predeterminar como Caim aquilo que você pode estabelecer como culto? Ou aquilo que você pode estabelecer como adoração? É esse que é o problema do protestantismo também, dentre outros. Vamos lá. Católicos vão dizer, por exemplo, que em Provérbios 31:30 a mulher virtuosa tem que ser louvada. Nós somos chamados a honrar os nossos pais. Existem registros bíblicos de pessoas se prostrando, né, como José, como reis, como profetas, em um cenário que não era de adoração. Em nenhum desses casos há o oferecimento de sacrifício, portanto não seria um caso de latria, seria um caso de dulia, não seria um caso de adoração, seria um caso de veneração. E assim nós teríamos uma veneração aprovada biblicamente, um mero elogio pelas qualidades da pessoa que acaba variando de acordo com a honra que essa pessoa merece receber, né? Então tem venerações maiores e menores aí. E aí?
no fim das contas, eles têm razão nessa divisão? No vídeo de hoje eu quero explicar que não. Na Escritura, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, a adoração, no caso, a latria, está relacionada exclusivamente à presença de sacrifícios, mas está atrelada também a vários outros elementos que são muito comuns à veneração católico-romana. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o pastor Iago Martins, sou doutorando em teologia, professor de teologia, possuo uma escola online de teologia, onde nós temos cursos de missões, de introdução à teologia, de grego bíblico. Ah, que saco. E uma comunidade de mini cursos na Netflix de teologia, que é o Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Se você tiver interesse em estar com a gente, vai ter um link aí na descrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações, pra você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. 500 anos atrás, ser judeu em Portugal era crime. E eles prosperaram mesmo. Vamos lá, vamos começar então discutindo um pouco sobre como a Escritura trata a adoração em um sentido interior. A adoração não se expressa prioritariamente como algo externo, se expressa prioritariamente como algo interno. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Se isso fosse verídico o que você está falando, os judeus não teriam sacrifício. Se isso fosse verídico o que você está falando, os cristãos não teriam seu sacrifício. Não basta somente a subjetividade de quem adora. Se Deus estabelece os termos desse sacrifício, e esse sacrifício se entrelaça com a interioridade da pessoa, então não é apenas uma questão subjetiva. Você está querendo simplesmente colocar um enxerto protestante do século XVI que estabelece esse critério subjetivo de adoração em povos que não compreendiam dessa maneira o sacrifício. Por exemplo, o judeu, ele poderia recusar o sacrifício que era estabelecido no templo? Não. Não era assim. Não era assim, não. Ah, eu não preciso do sacrifício do templo. Eu não preciso de nada. Ah, é só adorar a Deus em casa, pronto, já resolveu o problema. Não é assim, cara. Essa história de adorar a Deus de uma forma subjetiva, isso é uma invenção da Reforma e que acabou se estabelecendo justamente na sociedade moderna por conta do secularismo. Porque o culto sacrificial é um culto que unia todos os povos. Era um culto que unia todo um povo. Era um sinal distintivo da adoração. Era um sinal distintivo, inclusive, do meu Deus contra o Deus dos outros. O pagão tinha sinais sacrificiais. Ele não concebia a ideia de um culto sacrificial que é baseado apenas no mero louvorzinho de seita evangélica gritando eu amo Jesus, eu amo Jesus. Não, não era assim, cara. O que você está falando não tem valor histórico algum. O próprio André Luiz, que é um cristão ortodoxo, já te deu essa aula. Só que você insiste, porque o teu problema, Iago Martins, não é a verdade. O teu problema é birrinha contra a Igreja Católica. Então você quer provar que não existe distinções de culto. Aliás, é interessante que, por exemplo, essas distinções de culto que nós observamos na Igreja Católica pode ser aplicada em vários aspectos da vida social. Isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio. E você briga com o óbvio. Aí você quer atribuir aos católicos o sinal de idolatria porque está sendo muito forçado. Veja que toda a refutação que já se fez a respeito disso, você com certeza não chegou nem perto de responder. Por exemplo, o padre José Eduardo, acho que o diácono João Mariano já respondeu. O André Luiz, que nem católico romano é, já respondeu. E veja que ele, sendo um cristão ortodoxo, ele faz parte da mesma linha da Igreja da Sucessão Apostólica que nós professamos. Então, quer dizer, se as igrejas da Sucessão Apostólica afirmam a mesma coisa, que existe um culto sacrificial, e que esse culto sacrificial é uma resposta nossa de adoração ao chamado divino, porque Deus estabeleceu a forma de culto, então não tem o que discutir. A única coisa que discute é você, já que você vive uma tradição, que é a casa do Vinícius de Moraes. Uma tradição que não tem substância. Uma tradição que vive e sobrevive da desconstrução do cristianismo. Vamos lá. Logo, a adoração não aparece principalmente por meio do sacrifício, por meio até da prostração ou essas coisas mais externas. A adoração é, antes de tudo, um tipo de subserviência interior. É uma forma de olhar para elementos da existência e valorizá-los de forma errada. Não, mas aí que tá. Só que a questão da subserviência interior, ela está atrelada a fatores também que envolvem todo um aspecto orgânico da religião. É isso que você não entende. O judeu do mundo antigo não via a religião como um elemento subjetivo. O judeu do mundo antigo via a religião dentro de um todo orgânico.
Essa manifestação religiosa se revelava nos hábitos judaicos, nas regras relacionadas à Torá e também no culto sacrificial. O culto sacrificial era indissociável dessa subserviência interior. Como, aliás, o culto cristão eucarístico também é indissociável dessa subserviência interior. Nós herdamos, basicamente, esses elementos que são internos e externos. É muito simples. Agora você reduz a dimensão da fé e a dimensão do culto a um sentimentalismo. Só isso que você faz. Vamos lá. Textos no Antigo e no Novo Testamento que falam isso. Eu quero que você me acompanhe no texto de Ezequiel, que é o texto do Antigo Testamento que vai estabelecer isso. E depois a gente vai olhar para 2 textos do Novo Testamento para estabelecer a mesma coisa. Ele faz o seguinte. Ele pega um versículo da Bíblia que se adequa à sua premissa. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar um versículo da Bíblia que se adequa à premissa dele. E a partir dessa premissa, ele vai extrair uma conclusão particular que não tem base em coisa alguma. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero estabelecer com vocês é: a adoração não depende de sacrifícios, porque a adoração é, antes de tudo, uma disposição do coração. E a disposição do coração segundo uma visão subjetivista e inorgânica de religião, que é o protestantismo. Dentro dessa visão inorgânica, eu não preciso de igreja, eu não preciso de religião, eu não preciso de nada. Se bestar, talvez eu não precise nem da Bíblia. Afinal, é puro subjetivismo, é puro sentimentalismo, então pronto, acabou. Acabou. Qualquer dia desse eu vou dizer assim, não, eu não preciso nem ler mais a Bíblia. Até porque é uma questão sentimental minha, é uma questão de que eu adoro Deus interiormente. E essa interioridade não se externaliza em nada. Não se externaliza no culto, não se externaliza na cultura, não se externaliza na sociedade, não se externaliza em nada. Fica somente uma coisa muito intimista, né? Muito intimista e pouco orgânica. Vamos lá. a Bíblia diz isso com clareza. E esse é o argumento inteiro do primeiro capítulo do meu livro No Alvorecer dos Deuses. Não sei se você Ai, meu Deus do céu, esse livro só serve para limpar minha bunda. Vamos lá. sabe, eu tenho um livro sobre idolatria. Um livro que é baseado, esse livro inteiro é baseado no primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, em que eu faço uma teologia da idolatria. Você acha ele na Amazon aí, no site da Thomas Nelson, se quiser. Você quer Ai, meu Deus do céu, deve ser uma bela porcaria. Deve ser aquela bosta daquele livro chamado Máfia dos Mendigos. Outra merda. O cara não sabe o que é caridade, o cara não sabe o que é filantropia, não sabe diferenciar nada, isso fala merda. católico, lhe convido aí a, se você quiser ler, pode ler esse primeiro capítulo. Mas Não, eu vou pegar esse teu livro de idolatria e vou deixar numa rodoviária para limpar a bunda, tá bom? Ou então, vou pegar todo esse livraréu que você tem inútil e vou tapar os diques da Holanda. É isso que eu vou fazer. lê o penúltimo também, sobre o bezerro de ouro, acho que é importante. Nesse capítulo eu estabeleço uma teologia bíblica de como a idolatria se estabelece, antes de tudo, como uma disposição do coração, não como um ato externo. E os textos bíblicos são muito claros ao estabelecer isso. Primeiramente, se nós identificamos a idolatria, ela não pode ser apenas somente um sentido interno, ela é um sentido também externo. Não basta somente você afirmar que você tem sentimentos idolátricos, porque a idolatria, ela se referenda em relação a um objeto que é idolatrado. Da mesma forma que a adoração é adoração segundo algo externo que é adorado. Porra, como é que o cara tem... Meu Deus, ele acha que a idolatria, como também a adoração a Deus, é apenas um sentimentalismo muito vago, muito vazio, que não tem externalidade. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. E vejam que para nós definirmos o que é idolatria e o que é adoração a Deus, é preciso também estabelecer critérios objetivos disso. Não pode ser meramente um sentimento. Esse sentimento também comporta uma certa externalidade, né? E uma certa o quê? Exposição daquilo que se adora ou daquilo que se idolatra, não é mesmo? Ezequiel 14 vai falar de idolatria como uma coisa que acontece no coração. Vê só, a adoração é um ato interior, muito mais do que um ato exterior. E esse Não, a adoração é um ato interior e é um ato exterior. Por exemplo, adorar a Jesus Cristo. Quando aquelas pessoas que conheceram Jesus adoraram a Jesus, o que eles fizeram? Eles ouviram a palavra de Jesus, eles se aproximaram de Jesus, eles seguiram Jesus. Então, por exemplo, não basta somente ter um sentimento intimista de amor a Deus. É preciso também que haja uma externalidade dessas ações. E essa externalidade também se reflete no culto de sacrifício. Se eu sou um seguidor de Jesus, eu também sigo o culto que Jesus estabeleceu, que é o culto eucarístico. Eu também sigo outros cultos. Eu também sigo outros ensinamentos que são o quê? Os sacramentos. O sacramento do batismo,
o sacramento da crisma e assim sucessivamente. São ensinos cristãos, são ensinos que Nosso Senhor deixou, a confissão e assim sucessivamente. Vamos lá. Esse ato interior se expressa exteriormente. Como a adoração é dependente de sacrifícios, e no caso o sacrifício da Eucaristia, se a adoração é uma coisa que acontece por meio de uma prostração interna. Daqui o 14 fala assim, ó: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os levaria a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultassem? Portanto, veja que ele cita um texto de Ezequiel, mas você pode ter certeza que a forma distintiva que Ezequiel manifestava sua adoração era o culto sacrificial. Então, por exemplo, se eu tenho uma idolatria no coração, eu tenho idolatria em relação a um objeto de culto. E também é um sacrifício. Porque, por exemplo, quando esses homens levantam ídolos no mundo antigo, não é somente chegar como um evangélico pegando violão e dizendo que adora a Deus. Não. O culto sacrificial também existia no culto aos ídolos. Então, por exemplo, quando os judeus condenavam os outros povos, eles não condenavam apenas a adoração a Deus de uma forma subjetiva. Eles condenavam também o culto sacrificial a esses deuses, inclusive cultos sacrificiais humanos. Pessoas que sacrificavam crianças, queimavam crianças vivas. Não teve o culto de Baal? Quer dizer, você tem uma manifestação interna e externa do culto a um Deus. E contraponto a este culto, você tinha um outro tipo de culto ao Deus verdadeiro. Então não é somente uma questão sentimental. No mundo antigo não havia essa questão sentimental. No mundo antigo havia o casamento da inserção do indivíduo na comunidade e no culto. E a partir desse culto é que havia um critério de identificação da adoração do verdadeiro Deus. Como, aliás, hoje é o critério que distingue um católico de um protestante. Um ortodoxo de um protestante, que é o culto do sacrifício eucarístico. Né? Vamos lá. Tanto fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Perfeito. O que acontece? Se algum judeu começa a internalizar um sentimento de adoração a um falso Deus e, portanto, prestar culto a esse falso Deus, de fato, ele será condenado e Deus destruirá, né? Será responsável segundo a multidão dos seus ídolos. Por quê? Porque a forma como o Senhor manifestava essa adoração era a forma sacrificial. Vamos lá. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel, o seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem seus ídolos. Seguir os seus ídolos como? Culto, culto e sacrifício. É só que texto intrigante. Aqui eles são na casa de Ezequiel. A casa de Ezequiel servia como um tipo de tabernáculo, né? um tipo de espaço de reunião ali improvisado. Os líderes de Israel não eram o povo, eram os líderes de Israel que vinham. E apesar de a gente ter a divisão ali entre o povo do norte e o povo do sul, você tem já Israel e Judá separado, você tem uma idolatria que não foi excluída do povo. O povo continua adorando ídolos. Como é que eles adoravam os ídolos? Eles adoravam os ídolos ofertando sacrifícios cruentos e incruentos às imagens? Não. Eles adoravam os ídolos através de levantar interiormente um tipo de devoção que se expressava em uma vida. Não, você não conhece o mundo antigo. Você não conhece porcaria nenhuma de um mundo antigo. O mundo antigo era um mundo sacrificial por excelência, tá? Você tá com papinha de protestante do século XVI achando que o mundo antigo era assim. Qualquer povo tinha culto sacrificial. O culto sacrificial é a essência do culto divino em qualquer época da história humana. Por exemplo, vamos pegar o caso dos astecas. Os astecas, eles tinham um culto sacrificial. Sabe o que é? Era pegar 20 mil pessoas e arrancar o coração delas. Isso era o culto sacrificial para o quê? Para aplacar a ira dos deuses e mostrar que alguém era capaz, né, de assumir, digamos, uma perda em favor dele. O bode expiatório. O que é o bode expiatório? É um culto sacrificial em que o povo judeu joga toda a carga sobre suas culpas sobre o quê? Sobre o cordeiro. E Jesus Cristo o que é? É o quê? O cordeiro. É o cordeiro que expia as nossas culpas para o quê? Para agradar a Deus. É muito simples. A ideia do culto do bode expiatório, a ideia do sacrifício do bode expiatório é uma ideia comum em todas as culturas. A ideia do sacrifício do bode expiatório é uma ideia comum em boa parte da cultura humana. Então o culto sacrificial é uma essência do mundo antigo. Agora, você tirar versículo da Bíblia fora de contexto, tirando do seu ambiente histórico para dar uma interpretação protestante, sentimentaloide, vagabundo da tua igreja batista, vá merda, cara. Vá merda. Vá pra puta que te pariu. Tipo de amor que se expressava em um comportamento pecaminoso. Ou seja, você pode estar cometendo adoração sem absolutamente nenhum sacrifício envolvido. Você pode estar cometendo adoração sem ter nenhum sacrifício real à sua volta. Esse cara maquia o rosto, mas vamos lá.
É evidente que nós vamos falar, é evidente que a idolatria pode ter um conceito amplo. Por exemplo, nós podemos dizer que há pessoas que colocam o dinheiro acima de Deus. Nós podemos dizer também que nós podemos dizer que há pessoas que colocam o sexo acima de Deus, o poder acima de Deus e muitas outras coisas, né? Existe uma subversão inerente ao culto idolátrico, né? Ao culto idolátrico. Porém, o que se está discutindo é se há adoração a Deus prescindindo do culto de sacrifício. E a resposta é sonora não. Não no cristianismo. Isso pode ser no protestantismo, que parte de uma perspectiva subjetiva da religião, em que o próprio protestante estabelece os meios de culto. E aí, portanto, nós podemos dizer que vocês estão na linha de Caim. Por quê? Porque vocês estabelecem o propósito do culto conforme aquilo que vocês acham que é o culto, e não conforme aquilo que Deus estabeleceu. Então, a religião cristã, ela tem um sentido todo orgânico. Ela tem um sentido conjuntural. É óbvio que nós podemos ser idolátricos sem um culto específico a um Deus. Mas, se a gente observar bem, existem procedimentos relacionados ao dinheiro, relacionados ao sexo, relacionados ao consumo, que pode ser uma forma de rito. Pode ser até mesmo uma forma de culto. Ainda que não sendo um culto orgânico de um ser divino. Então, o que você está falando, meu amigo, é pura besteira. Você não chegou nem a atacar a essência do problema. Nem a essência do problema. Você não chegou nem perto, Iago Martins. Você chegou nada. Vamos ver se é besteira. Porque a adoração é uma prostração interior do coração. É aquilo que você levanta mais alto, acima de todas as outras coisas. Não, filho, a adoração não é somente isso. Isso é um aspecto da adoração. O outro aspecto da adoração é o culto sacrificial, é o culto externalizado naquilo que Deus deseja que você faça. Então, por exemplo, se isso fosse verídico na Sagrada Escritura do Antigo Testamento, então você está transformando o culto do templo, tá, como algo supérfluo. E para o judeu do Antigo Testamento, aquilo não era supérfluo, aquilo era essencial como um sentido de coesão social do amor a Deus, do culto a Deus. Os pagãos tinham a mesma coisa. Eles faziam oferendas, né? Eles faziam sacrifícios. Sacrifício, né? Ofício sacro, ou seja, algo que seja de agrado a Deus, em que você deteriora alguma coisa ou que você oferenda alguma coisa no sentido como se Deus estivesse consumindo aquilo. Claro que aqui é uma retórica bastante... como é que eu posso dizer assim? Claro que aqui é uma retórica bastante figurada. Porque Deus não precisa necessariamente dos nossos sacrifícios. Mas nós nos sacrificamos e Ele exige sacrifício porque justamente nós temos que estar em conformidade com a sua vontade. Essa que é a grande questão. Vamos lá. Tá na frente de todo o resto. A linguagem que é usada é que eles levantaram dentro de si, eles ergueram dentro de si um poste-ídolo. Logo, a adoração é aquilo que a gente ergue dentro da gente mais alto do que deveria estar. E isso se converte em quê? Em um comportamento. Isso já no Antigo Testamento. Sim, só que a idolatria, ela não se reverte apenas num sentimento. Ela se reveste numa manifestação. Então, por exemplo, quando alguém tem um culto idolátrico ao dinheiro, isso não se reveste apenas num sentimento de apreço ao dinheiro, mas sim também num sentimento e numa ação em que coloca o dinheiro acima de Deus. Ou o sexo acima de Deus. Ou, sei lá, o time do Palmeiras acima de Deus, e assim suavemente. Então ela não se reverte num sentimentalismo, porque no mundo do sentimentalismo fica tudo subjetivo, fica tudo etéreo. Essa situação etérea do sentimento, ela tem que se reverter também em ações. A adoração aqui estava relacionada aos pensamentos, às vontades, aos afetos, aos desejos. Isso é muito poderoso. Sim, é evidente que existe uma motivação do pensamento e do sentimento com relação à idolatria. Mas essa motivação do sentimento e da idolatria, no mundo antigo, ela não se limitava ao sentimento e a um avatar psicológico. Ela tinha, sim, aspectos externos de afirmar o culto a um Deus ou a um ídolo e a negação do verdadeiro Deus. Então não basta somente eu dizer:
olha, eu sou adepto do deus Baal. Só que para eu pertencer ao culto do deus Baal, evidentemente que eu teria uma motivação idolátrica, mas em compensação você também tem o quê? O fato de você aceitar a religião do deus Baal, ou a seita do deus Baal, implica se sujeitar aos aspectos do culto ao deus Baal. Só que você está vendo o culto religioso como dentro da visão moderna, como o próprio André Luiz denunciou. Você tem uma visão completamente anacrônica da religião. Completamente anacrônica. O mundo antigo era um mundo, por assim dizer, litúrgico. O mundo antigo, clássico, greco, romano, judeu, fenício, persa, mesopotâmico, no caso, babilônico, assírio, todos eles tinham formas externalizadas e formas públicas de fé. E formas públicas de culto sacrificial. Todos eles. Todos. Não existe essa dimensão individualista que você está dando. Ainda que a Sagrada Escritura fale da internalização do sentimento, mas essa internalização do sentimento significava não somente a aceitação do falso Deus, como a rejeição sacramental, ou a rejeição cultual, ou a rejeição sacrificial do verdadeiro Deus. Só o verbo aqui para ergueram, relu, que é a forma acusativa de Alá, comunica a elevação interior de um totem ídolo, como o erguer metafórico de uma estátua. Eles fazem isso no coração, né, no Liban, aqui no hebraico. A raiz leb designa essa faculdade racional, bem como lugar da vontade moral. Na linguagem do Bloch, no The Book of Ezekiel, no The New International Commentary of the Old Testament, ele vai dizer que aqui nessa adoração uma ideia de... Os ouvintes do vlog do Conjunto Villanueva, desde já agradeço muito. Obstinação, o puseram diante de si, retratando a idolatria como um estado de espírito, intencionalmente fixo acima de qualquer coisa. A idolatria como um ato de espírito. Mas isso não é exclusividade do Antigo Testamento não, tá? Quando fala de idolatria no coração. O Novo Testamento diz a mesma coisa. Em Mateus 6, a gente tem a linguagem de serviço, a linguagem de adoração, já fala já sobre esses termos no grego, mas a ideia de dulia, de serviço, aplicado a dinheiro. Eita, como assim? Sim, há termos relacionados à adoração, falando do relacionamento do homem com o dinheiro, quando ele é ganancioso. Está tudo em Mateus 6. A ideia de não servir a Deus e às riquezas tem o sentido de não adorar a Deus e às riquezas. Aqui não é uma metáfora. A ideia aqui é que existe realmente uma idolatria interior que se expressa por meio do meu apego aos bens materiais. Por isso que os bens até recebem o termo aqui mamão, né, que é o termo hebraico para riqueza, para posses. If you understand English with subtitles, but you turn off the Cristo trata o dinheiro como se fosse um tipo de divindade que está recebendo uma adoração. Isso vai estar relacionado a um nível de entesouramento, a um nível de preocupação, um nível de ansiedade, aquilo que eu procuro em primeiro lugar. Mas... Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. A idolatria pode se reverter também, sabe o quê? No culto da sua própria personalidade. Da feita que, se Deus estabelece as formas de culto e o culto sacrificial, e você nega esse culto sacrificial achando que os seus termos de culto sejam mais agradáveis a Deus, no final da história você está idolatrando a sua própria motivação psicológica. Você está se colocando no lugar de Deus. Então essa que é a grande questão. Veja, é evidente que a idolatria ela tem uma motivação. Ela tem uma motivação. Mas veja, o fato de alguém ter uma motivação no coração pela idolatria não significa que isso invalide o culto sacrificial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Tá? Então você não pode reduzir tudo a mera internalidade. Essa internalidade ela precisa de alguma forma ser manifestada. Ela precisa ser manifestada. E mesmo que uma pessoa não manifeste explicitamente a idolatria, mesmo que não se manifeste, mesmo assim, existe uma propensão a essa pessoa a acatar aquilo que diverge do que Deus estabelece como forma de adoração. Então, a referência da adoração eucarística, como a referência da adoração a Deus, é um termômetro e é uma referência para o verdadeiro critério da adoração. Claro que uma pessoa pode chegar no altar da Santa Missa e realmente não ter um culto sincero a Deus. Ele pode assistir aquela missa, ele pode externalizar aquilo e de repente não ser verídico, não ser autêntico. Vamos pegar o caso de alguém que aceita a Eucaristia, mas não se confessa, porque está cheio de pecados, ele não teve os pecados perdoados e, portanto, ele está apenas externalizando aquilo que ele não está vivendo sinceramente conforme aquele culto. Mas isso não destrói a importância do culto, muito pelo contrário. É justamente pelo fato de ele não estar quites com Deus, no caso de não ter confessado, e o fato de ele externalizar aquilo
implica dizer que ele quebra os paradigmas interiores do culto. Então, o aspecto interno e externo do culto, eles estão entrelaçados. O culto não é apenas uma representação. O culto não é uma teatralização. Isso fica para você que não acredita na presença de Cristo e não acredita nem mesmo no sacrifício. Para nós é o contrário. Nós acreditamos no sacrifício e nós nos preparamos para ele. Nós nos preparamos sinceramente para ele, sob pena de nós sermos contra o próprio culto divino. É muito simples. Você fica fazendo uma pirueta verbal porque a sua intenção é atacar os católicos, não é buscar a verdade. É só isso. Aí você transforma o sentimento da idolatria como o sentimento da adoração num plano puramente subjetivo, como se não houvesse formas externalizadas que eram comuns no mundo antigo. E de fato, elas eram visíveis porque um babilônico, um assírio, um persa, não se limitaria a ficar em casa adorando a Deus. Porque Deus não era um objeto privado para você adorar. Deus era um objeto de culto de toda uma comunidade. O judeu é a mesma coisa. Quando um judeu, por exemplo, apostatava da fé, é óbvio que isso começa no coração dele, essa idolatria. Mas ele não se limitava a isso. Quando ele adorava os falsos ídolos, ele, acima de tudo, da mesma forma que outrora ele prestava ao culto ao verdadeiro Deus de forma sacrificial no templo, ele também prestava culto ao falso ídolo. E isso era uma ameaça à coesão social da fé de Israel. Então, o plano subjetivo que você está colocando é um profundo anacronismo histórico. E é uma interpretação porca do que seja o sacrifício. Vamos lá. Mas os meus textos favoritos estão nas epístolas paulinas para falar sobre essa idolatria interior. Um tá em Romanos 1, quando do verso 18 ao verso 31, a intimidade homossexual é tratada como um ato de adoração, como uma troca da glória de Deus pela glória do homem. Perfeito, sim. Mas aí não muda absolutamente nada o aspecto do sacrifício e do culto eucarístico. Mas vamos lá. Forma que na intimidade sexual, os homens estão adorando a criatura ao invés do Criador. Ou seja, está colocando a sua vontade acima da vontade de Deus. Como o protestante que nega o culto eucarístico está colocando a sua vontade, ou seja, a sua forma do que ele crê ser culto acima da vontade de Deus. Cadê o sacrifício? Você tem sexo como idolatria. Mas não só a intimidade física, também a questão financeira, mais uma vez, aparece nos textos paulinos. Veja uma coisa interessante. Quando você tem uma questão idolátrica e muitas vezes você tem o sexo como uma questão importante e acima de Deus, na prática você cria uma forma de culto. Nós podemos ver até no movimento LGBT. O movimento LGBT tem, ainda que de uma forma muito paradoxal, uma forma de culto sacrificial. É paradoxal isso. É um culto idolátrico que reproduz um culto sacrificial, em algum ponto. Ainda que isso degrade a pessoa, ainda que isso degrade, né, todas as formas de vida que em torno dessa conduta. Então, observe, por exemplo, o fato de que se hoje você falar que a homossexualidade é pecado, você pode ir para a cadeia, mas em contrapartida você tem uma obrigatoriedade de aceitar aquela conduta sob pena de ser preso. Isso é uma inversão do critério do culto. E isso porque nós temos que também entender que a idolatria, ela pode também ser emprestada de forma analógica. É claro que a prática do sexo anal, da sodomia, né, pode ser cultuada sem um sacrifício expresso. Mas, quando você coloca aquilo no centro, é como se analogicamente você também prestasse um tipo de culto sacrificial. Inclusive, de tal forma que você é capaz de morrer por aquilo. Capaz de se sacrificar e sacrificar os outros por aquilo. Então é essa que é a grande questão. É evidente que você tem a idolatria como um elemento de culto, tá? Um elemento de culto, e você tem uma analogia desse culto. Você tem aspectos de culto idolátrico que não são somente sacrificiais no sentido como eram os falsos ídolos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Mas você tem um empréstimo analógico de certos pecados que podem ser cultuados acima da vontade de Deus. E isso não muda nada a importância do culto, como também a importância do sacrifício. Isso não nega nada. Não tem nada a ver. Vamos lá.
Em Efésios 5:5, a gente lê, porque não sabeis isso, que nenhum, aí vai dizer algumas coisas, vai dizer avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Em Colossenses 3:5, a mesma coisa. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a ganância que é a idolatria. Pessoal, avarento, pleonectes, ganância, né, pleonexia. O que é que eles são? São idolatria. Vamos? E veja que, mesmo no caso da idolatria, nós observamos também que existem ritos em torno da idolatria. Ritos, ainda que de forma analógica, podemos afirmar isso, claro, não de uma forma direta, mas de uma forma analógica. Quando certas pessoas colocam o dinheiro acima de Deus, eles concorrem de todas as maneiras, de métodos ou de práticas, que podemos dizer até rituais, né? Rituais de adoração a um determinado tipo de objeto ou um determinado tipo de coisa. Evidentemente que isso é um empréstimo analógico, mas o empréstimo analógico não nega a forma de culto verdadeiro, né? Como também não nega o culto falso. Essa que é a grande questão. Vamos lá. Vamos lá. O termo usado aqui por Paulo é explícito. Idolatria. Por que existe um sacrifício? Não. É Eucaristia? Não. Por que é idolatria? Porque é um desejo exagerado. É isso que essas palavras significam literalmente no grego. Por mais que seja traduzido aqui por ganância, a lista aqui são sempre de coisas sexuais, nos dois textos. A ideia é de desejo exagerado, desejo desordenado. É por isso que o Andrew Lincoln vai dizer que toda idolatria é uma forma de cobiça. É uma vontade que tá para além, né, daquilo que é apropriado. O que é que esses textos dizem pra gente? Dizem pra gente, antes de qualquer coisa, imagine criar Vamos passar aqui que... um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a base... Agora, Vamos passar logo aqui, vou cortar aqui umas partes aqui, que é só uma enrolação, mas vamos ver. a gente pode aprofundar um pouco mais a questão aqui. A gente pode primeiro discutir um pouco sobre como, no Antigo Testamento, a gente tem vários momentos de adoração que não possuem nenhum sacrifício relacionado. Olha só, vamos analisar uma coisa. Você pode adorar a Deus sem o sacrifício expresso? Pode. Mas não é dissociável do sacrifício. Porque o que o Iago Martins está falando é o seguinte: a manifestação de afeto a Deus, que podemos dizer que é uma forma de adoração, ou então cumprir aquilo que Deus quer, ou coisa parecida, tá? Isso não retira a importância do culto sacrificial. Então ele cria uma falsa analogia, como se as variadas formas pelas quais podemos manifestar o meu amor a Deus necessariamente são excludentes do culto. Não, meu filho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu poderia dizer, inclusive, que quando o judeu do Antigo Testamento vivia os mitzvot da Torá, né, e ele cumpria todas as regras da Torá, aquelas regras, de alguma forma, tinham aspectos litúrgicos de amor a Deus, que não eram necessariamente sacrificiais, como acontecia no templo. Então observem que a manifestação de amor a Deus, a manifestação de adoração, que pode ser de uma forma aparentemente não sacramental ou não sacrificial, não anula a importância do sacrifício como um culto pleno a Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele cria uma falsa dicotomia porque percebe-se claramente que ele é um ignorante do mundo antigo. E como muitos protestantes fazem, retiram a Bíblia da história e criam uma interpretação sem pé nem cabeça, tirando todo o contexto histórico que fala do sacrifício. Eu pergunto para vocês uma coisa: o fato do judeu adorar a Deus de uma forma informal, digamos, ou pelo menos manifestar através de uma oração, através de práticas que agradem a Deus, isso retira a necessidade do sacrifício? Não. A resposta é um sonoro não. Pelo contrário, se Deus estabelece o culto sacrificial, então é parte da fé judaica, como parte da fé cristã, o culto sacrificial, sob pena do nosso sacrifício não ser perfeito. Se Jesus Cristo afirma que o sacrifício perfeito é eucarístico, no sentido da sua presença real, que ele se dá em favor de nós, para Deus, para agradar a Deus, como o cordeiro imolado, ainda que, claro, a presença dele no pão do vinho, em que ele se dá de beber e se dá de comer, não seja mais um sacrifício cruento, tá? O fato disso, quer dizer, isso é essencial para a vida cristã, porque é a essência própria do culto. É a essência própria
de que nós estamos cumprindo perfeitamente a vontade de Deus no seu mais alto plano sacrificial. Como o judeu fazia a mesma coisa no templo. É muito simples. O que você está fazendo, Ego Martins, é uma pirueta verbal, como é típico de você, querendo partir da pressuposição de que uma manifestação individual de amor a Deus já, por definição, anula o culto sacrificial. Se isso fosse possível, então os judeus não teriam templo. Se isso fosse possível, os cristãos, primeiros cristãos, não guardariam a Eucaristia. Ah, então pronto, eu não preciso da Eucaristia, eu não preciso de nada. Ah, Jesus Cristo disse que ia oferecer o seu corpo e o sangue no pão do vinho. Ah, isso aí é supérfluo. É isso que você tá falando, cara. Deixa de ser otário. Minha proposição é muito simples. A adoração muitas vezes envolve sacrifícios, mas não está restrita a sacrifícios. E aí, os católicos não negam isso. Os católicos não negam isso. O que os católicos estão afirmando é que a formulação externa mais elevada e mais perfeita da adoração é nós estarmos adequados ao sacrifício. Você tem inúmeras manifestações de amor a Deus e de adoração a Deus, mas a manifestação mais perfeita é quando nós, em comunhão, nós participamos do sacrifício da presença real de Cristo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento usam termos diferentes de algo sacrificial para expressar o que é adoração. Muitas vezes a expressão corporal, a ida ao templo e até uma festa podem ser entendidas como adoração. Mais do que isso, uma simples valorização exagerada é chamada de adoração, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É por Ai, meu Deus do céu, quanta besteira. isso que o David Peterson vai definir a adoração como um sistema completo de pensamento e atividades pelos quais as pessoas buscam se relacionar com Deus. Dentro desse sistema completo existe um elemento sacrificial que se destaca sobre os demais, que é a questão do culto eucarístico. Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica, traduz várias palavras como proskinen, como a ideia de se prostrar, né? Uma delas é usado tanto para uma atitude de se prostrar diante de alguém iminente, como entendida como adoração ao Senhor e como idolatria quando entregue aos ídolos. Perceba que quando o referente muda, o entendimento do ato muda. A mesma palavra que descreve uma reverência a uma autoridade, descreve adoração a Deus e descreve idolatria. Na escritura nós temos homens que se prostram, né? E a palavra grega é essa, proskinen, diante de outros homens. Isso era entendido como atitude de respeito e homenagem. Quando Jesus conta a parábola de um servo que pediu perdão da sua enorme dívida ao seu senhor, mas não quis perdoar a dívida irrisória do conservo, a atitude de se prostrar diante do senhor humano é descrita com a palavra bíblica proskinen. Obviamente, então, não há um culto ao senhor humano ali, há um reconhecimento de autoridade do credor. Mas o mesmo verbo, apenas flexionado de outra forma, é usado quando Satanás tenta Jesus em troca de sua adoração e por Jesus ao repreendê-lo, dizendo que a adoração é devida somente a Deus. É por isso, idiota, que existe essas definições: dulia, protodulia, hiperdulia e latria. Justamente porque a Bíblia Sagrada tem terminologias semelhantes para o que poderia ser uma reverência ou um culto de adoração. É simples assim. É simples assim. Mas como você já destruiu todas as terminologias distintivas do culto e só resta realmente você atacar a Igreja Católica, aí a gente vê essa cachorrada retórica que não quer dizer nada. Vamos lá. No deserto, proskinen é usado como sinônimo de adoração. Outro termo é o termo prestar culto, latreiseis, de onde vem a palavra latria. A palavra para prestar culto também é usada aqui no texto do deserto. Satanás não pediu sacrifícios a Jesus. Ele pediu apenas que Jesus se prostrasse diante dele. Porém, Jesus se recusa porque isso seria latria a Satanás. Isso seria cultuar Satanás, seria idolatria. Pronto. Você já começou a confirmar um ponto da Igreja Católica. Mas vamos lá. Jesus repreende Satanás e afirma que devemos nos prostrar, proskinen, somente ao Senhor. Ou seja, no texto do encontro de Jesus com Satanás, Satanás deseja a prostração como um ato de adoração. Jesus chama aquela prostração de adoração. Então existem formas diferentes de se prostrar. Você pode se prostrar a alguém em um tipo de ato de respeito, como é comum diante de imperadores e reis, mas há uma prostração que representa adoração. E é Jesus quem diz isso. Como é que a gente cria então a diferença entre a prostração do servo da parábola diante de um senhor humano e a prostração que Satanás queria que Jesus entregasse a ele? O que está implícito aqui é que a adoração é uma atitude do coração, que se expressa através do corpo. Ai, meu Deus. Não, meu filho, não é somente uma atitude do coração e do corpo. É uma atitude também que está relacionada a uma concepção hierárquica que nós damos às coisas. Da feita que nós temos o culto sacrificial, esse culto sacrificial também tem uma definição hierárquica. Até mesmo, quer dizer, nós temos um juízo de valor sobre o que devemos adorar e apenas reverenciar, como também nós temos uma manifestação externa do que é adoração e do que é meramente uma reverência. Por exemplo, quando nós recusamos culto a César, tá? Ou recusamos culto ao imperador, como os primeiros cristãos faziam, porque não bastava só dizer, não, eu adoro o imperador César, né? O imperador, sei lá, Júlio César, Otávio, e assim, possivelmente. Não era assim. A expressão do culto de adoração era baseado numa liturgia, era baseado numa expressão sacrificial.
E a partir dessa expressão sacrificial é que havia a manifestação de honra e respeito àquela pessoa, como também honra e respeito a essa divindade. O que diferenciava, por exemplo, a reverência ao imperador romano, os cristãos tinham reverência ao imperador romano, mas eles não tinham culto. E os cristãos, quando eram obrigados a prestar honra ao imperador como Deus, não bastava somente dizer, não, eu gosto dele porque eu achei ele divino. Não, é porque eles eram obrigados a prestar culto sacrificial. E eles recusavam, e por isso morriam. Então você não sabe nada. É só besteira. É só enrolação. Vamos lá, é até repetitivo aqui que eles falam, né? De modo que, às vezes, o ato externo é o mesmo, mas a atitude interior é completamente diferente. Sim, só que a questão é o seguinte. Essa expressão externa, ela pode ser pré-definida a partir de uma organicidade do culto e da liturgia. Então, por exemplo, se eu não presto um culto sacrificial ao rei, ao governador do estado do Pará, Deus me livre, imagina aquele cretino, sei lá, ao presidente Lula ou coisa parecida, se eu não presto esse culto sacrificial, então, para o entendimento cristão, isso não é adoração. Claro que eu posso analogicamente colocar uma pessoa no lugar de Deus. Então, de uma forma analógica, nós podemos dizer que existe idolatria. Mas de uma forma cultual estrita, nós temos uma forma de se manifestar o que é a plena adoração a Deus. Não é uma coisa da boca para fora, não é algo sentimental. Vamos lá. Então o que é que a gente tem? A gente tem vários momentos no Antigo Testamento de adoração sem sacrifício. Agora é útil a gente discutir um pouco o uso das palavras. O fato de haver manifestações de amor, de afeição a Deus, não exclui a necessidade do sacrifício. A questão não é se você pode se manifestar em critérios de adoração cultual. A questão não é você se manifestar em critérios de adoração pessoal. Tá? Por exemplo, fazer uma oração a Deus, pedir a Deus, implorar para Deus, como temos em várias cenas do Antigo e do Novo Testamento, tá? A questão não é essa. A questão é que essas manifestações pessoais não excluem a necessidade do culto, porque quem estabelece o culto é o próprio Deus, é a forma como ele quer ser adorado. Simples assim. Vamos lá. Modo como as palavras eram usadas no Antigo e no Novo Testamento para falar sobre adoração, prostração, sacrifício, serviço e coisa do tipo. É interessante chegar para essa lexicografia aqui, porque ela também ajuda um pouco a nos dar uma noção maior sobre como é a idolatria. Vamos ver aqui. Difícil. Pensa no caso. Existem milhares de ferramentas de IA. Todo dia surge uma nova, mas você só... Caso de Pedro e de Cornélio em Atos 10. Cornélio recebe Pedro e também é uma adoração. Vamos lá, o besterol. Vamos ver o besterol. Eu tô cortando aqui algumas partes, amigos, porque é muita enrolação, muita enrolação, muita enrolação. Vamos lá. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente também tem vários casos de adoração que se expressa sem sacrifício. Pensa no caso de Pedro e de Cornélio em Atos 10. Cornélio recebe Pedro e se prostra aos seus pés. Ele não entrega sacrifícios a Pedro, ele se prostra aos pés de Pedro. Quase não trava a língua, se prostra aos pés de Pedro. Fala 3 vezes bem rápido e sem errar. O que é que Pedro diz? Se levante imediatamente, que eu sou homem igual a você. Ai, meu Deus. O que você não entende, Iago Martins, é que as formas de adoração não prescindem do culto litúrgico. A discussão não é se você pode manifestar algo que pode ser considerado uma adoração, tá? A um determinado objeto, uma coisa que nós podemos chamar de idolatria. A questão não é essa. De forma analógica, podemos encontrar, sim, atitudes idolátricas, atitudes intencionais de querer substituir a Deus pela criatura, tá? A questão não é essa. A questão é que a idolatria, como mesmo a própria adoração a Deus autêntica, não anula a necessidade do sacrifício. É essa que é a questão. É óbvio que você vai ter manifestações de adoração e adoração. É óbvio que você vai ter manifestações de adoração, como também manifestações de idolatria que não tenham necessariamente uma liturgia, ou pelo menos um sacrifício. Mas, para agrado de Deus, nós precisamos participar do sacrifício. Então uma coisa não é excludente de outra. Não é excludente.
Vamos lá, besteira. Besteira. Só pra acabar aqui, que já são mais de 1 hora aqui. Naquele momento não teve sacrifício, não teve incenso, não teve altar, não teve ritual sangrento, não teve sacrifício cruento, incruento, não houve eucaristia, nada. Ou seja, na lógica imbecil desse cara, quando o judeu do Antigo Testamento rezava para Deus, orava para Deus e mostrava um sentimento de amor a Deus, então pronto, isso já era suficiente, não precisava do ritual do templo, não precisava do sacrifício do templo. Que opinião idiota, que opinião irresponsável idiota, rapaz. Houve um ato de prostração, que Pedro entendeu como adoração. Em Apocalipse, João relata que ele se prostrou diante de um anjo. É o mesmo termo grego, sem prostineu ali. Uma criatura que era uma honra das cidades. Já a reação dos discípulos, quando em espírito e em verdade. E da mútua cooperação para santos, é uma construção por Deus como sacrifício. Então o que é que nós entregamos à nova aliança como sacrifício? Louvor. Nosso sacrifício é música, ou seja, a adoração hoje tem sacrifício? Beleza. Vamos concordar com isso? Porque, então, está atrelado a uma verdadeira adoração. Uma adoração que acontece não pela ritualística, mas em espírito e em verdade. Não, acontece tanto pela ritualística como espírito e verdade. Sob pena de apenas ser um conceito subjetivo. O que você não entende é que a religião cristã é uma religião orgânica. Você pensa realmente como um homem moderno, aquele homenzinho que pega a Bíblia como se fosse um livrinho de cabeceira e fica naquele sentimentalismo de achar que isso é adoração a Deus. Isso não é suficiente no plano da adoração, segundo a fé cristã. A adoração necessita de uma externalidade, necessita de algo que comunica as outras pessoas no sentido do culto. É isso que você não entende, seu animal. Tá? Vamos lá ver o besterol, vamos ver o besterol. Aqui eu vou pegar aqui e vou cortar, né? Aqui, vamos ver o besterol. Ou seja, adoração espiritual e verdadeira, que não está atrelada mais ao local geográfico, o lugar da adoração, mas sim a uma disposição interna da adoração. Ou seja, a adoração estritamente subjetiva, como também a doutrina subjetiva, como também o sentimentalismo subjetivo agora se torna meramente adoração. É isso que ele está dizendo. Então, claro, aqueles aspectos externos, aqueles aspectos sacramentais que de Cristo nos estabelece, o batismo, a Eucaristia, pode jogar na lata do lixo. Afinal, aquilo ali é só uma mera externalidade, uma mera formalidade. Porque para ele, culto de adoração é somente uma declaração de amor a Deus. Só isso. Não é uma representação, não é uma manifestação que está atrelada a um culto real e verdadeiro que foi estabelecido por Deus. Que idiota. A adoração não se dá mais em um lugar, mas se dá agora através de um tipo de subserviência espiritual. Agora, Não, idiota, não. Prova isso no século I, prova isso no século II, no século III, se havia esse culto sentimental vagabundo que você tem. Prova pra mim. Prova, Iago Martins. Prova. Cadê um texto do século I que os cristãos agiam assim? Prova pra mim. O que você mais tem é culto sacrificial no Novo Testamento. Jesus Cristo estabelece um culto sacrificial. Paulo de Tarso fala em 1 Coríntios 11 um culto sacrificial. Quem comer e beber do sangue de Cristo indignamente come e bebe da sua própria perdição. Aquilo ali é um culto sacrificial. Para, meu filho, para de falar merda. Isso é tudo porque você tem ódio da Santa Missa? Isso é tudo porque você tem um ódio patológico, irracional, doentio do catolicismo? Para falar essa tremenda merda, essa bosta de teologia que você prega? Deus que me perdoe, eu perco a paciência com esse tipo de argumento idiota. Isso mostra que você não tem conhecimento da história do judaísmo no Antigo Testamento. Você é um palpiteiro, cara. Você é um tributo de um palpiteiro. Você acha mesmo que o judeu do Antigo Testamento prescindia a devoção pessoal que ele tinha a Deus do culto do templo? Você acredita mesmo nisso? Mesmo Abraão prestava o sacrifício através de um animal, de um cordeiro. O culto sacrificial é uma constante no Antigo e no Novo Testamento. Como é que você fala uma besteira dessa? Agora o culto é só um sentimentalismo. Ai, Jesus, aleluia, aleluia. É isso que você tá falando, cara. Deixa de ser um... Ah, meu Deus. Nossa, eu perco a paciência, cara. Eu fico puto com isso. No texto aos Hebreus, a gente tem um texto muito legal sobre sacrifício. Ah, não, mas só tem adoração e tem sacrifício? Beleza. Vamos concordar com isso? Porque, então a gente tem sacrifício no Novo Testamento? Como? Com os nossos lábios. O que é que o Hebreus vai dizer em Hebreus 13? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de quê? De Eucaristia? De animais mortos? Sacrifício de quê? Sacrifício de louvor. Ah, não, mas esse louvor é um louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Cara, deixa de ser filho da puta, cara. Você tira um versículo da Bíblia, fora do contexto do conjunto da Bíblia, para dizer que o capítulo de Hebreus está anulando o ensino de Nosso Senhor, que se oferece em sacrifício para toda a humanidade através do pão e do vinho. Esse é seu argumento, cara.
Esse teu argumento vagabundo, pentecostalzinho de merda desse, é sério mesmo isso, cara? Você tá de sacanagem com a gente, cara? Você tá de... Sério, é muita desonestidade, cara. Eu quero saber onde esse versículo que mostra a manifestação de amor a Deus através dos lábios, isso nega a importância da Eucaristia. Você faz aquela filha da putagem típica de certos setores protestantes de pegar um versículo para anular outro versículo bíblico. Então é o seguinte, quando Jesus Cristo diz, este é meu corpo que será dado por vós para a remissão dos pecados, ou então, este é meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, quer dizer, nova eterna aliança, ele está dizendo o seguinte, aquilo ali é um culto sacrificial que ele está estabelecendo. Então você está dizendo que esse culto foi anulado no capítulo de Hebreus, quer dizer, Jesus Cristo deve ser um cara muito com transtorno bipolar, ou então Paulo de Tarso é o herege. Só pode, porque o que você está falando é que um versículo da Bíblia anulou o sacrifício. Veja, o culto que nós manifestamos de amor a Deus, veja, o louvor que nós manifestamos de amor a Deus não prescinde do culto sacrificial. Eu acho que você não percebeu uma coisa muito básica, porque você é um protestantezinho individualista, subjetivista, que não tem organicidade nenhuma e que adultera a história. É que a manifestação de culto e louvor a Deus, tá? E de amor a Deus, ele pode ser feito todos os dias, em todas as situações, tá? Mas isso não prescinde do sacrifício que Jesus Cristo nos deixou, que é o culto perfeito, que é o culto que de fato eleva por conta da presença real de Cristo que está se manifestando em favor de nós, consagrando essa nova aliança. Uma coisa não é excludente de outra. Essa que é a questão. E quando o padre José Eduardo, quando o meu querido Eduardo Faria, quando muitos outros falam desse culto sacrificial, e que esse culto de fato revela a manifestação do verdadeiro Deus, nós estamos fazendo a mesmíssima coisa que os judeus do Antigo Testamento faziam. Porque os judeus do Antigo Testamento não viviam o seu culto. O mundo era culto. O mundo judaico era embebido pela liturgia em todos os sentidos. A liturgia no sexo, a liturgia no casamento, a liturgia na morte, a liturgia na vida, a liturgia em todos os sentidos. E dentro dessa liturgia havia a manifestação maior, que era a manifestação do culto do templo. Cheio de regras sobre o que? O culto do templo. Mas segundo o Sr. Ego Martins, o judeu do Antigo Testamento poderia viver adorando a Deus sem o templo, adorando a Deus sem as regras da fé judaica. Porque as regras da fé judaica estão atreladas inclusive ao templo. Um dos problemas dos judeus na atualidade é justamente isso. Porque existem muitas regras da Torá que são ligadas ao templo, só que o templo não existe mais. O problema é que o cristianismo não é uma religião de um templo físico, é uma religião do corpo místico. A religião que a eclésia, corpo místico de Cristo, ela é neste ambiente que nós oferecemos o culto do sacrifício eucarístico. Simples assim, vamos lá. A própria linguagem de Romanos 12:1 vai nessa mesma direção. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sim, mas até aqui não se negou o sacrifício eucarístico. Onde isso é excludente do sacrifício eucarístico? O que se está dizendo é que o culto sacrificial, evidentemente, implica um envolvimento pessoal da pessoa dentro dos aspectos sacramentais da igreja. Tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Né? Ou seja, participando desse sacrifício. Né? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Claro, a nossa individualidade se funde com aquilo que Jesus Cristo nos deixa. Ele não está dizendo aqui que esse culto racional que você está lendo é um culto protestante que cada um adora a Deus na sua casa, à sua maneira e foda-se o resto. Não é assim, cara. Você tá falando merda. Você tá passando vergonha, cara. É sério, você tá passando muita vergonha. A palavra para culto aqui é justamente latria, ou seja, a vida inteira de obediência ao Senhor, o corpo alocado a serviço de Deus no dia a dia, é descrita pelo apóstolo como latria, sem nenhuma referência ao altar de pedra, a incenso ou à Eucaristia. Isso deixa claro que no Novo Testamento, a latria não está amarrada a um ato sacrificial específico, mas a uma entrega existencial a Deus. Veja, ele pegou um versículo bíblico fora de contexto, negou totalmente a lógica do conjunto e pronto. Então aí você cria uma ideia de que nós não precisamos de Eucaristia.
Jesus Cristo fala: quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não herdará o reino dos céus. Isso aí já ficou anulado, porque segundo a interpretação porca, imunda, ridícula de Iago Martins, o sacrifício eucarístico ficou anulado. Quando Jesus Cristo fala do meu sangue, do meu corpo, é a nova eterna aliança, né? O sacrifício da nova aliança é assim, que será dado por vós pela remissão dos pecados, enfim. Tudo isso foi anulado segundo a interpretação porca que ele pega de um versículo bíblico para anular o sentido original do outro versículo bíblico. Sim, beleza, adoração tem sacrifício? Então o que é que nós entregamos à nova aliança como sacrifício? Louvor. Nosso sacrifício é música, é louvor, é adoração. Ou seja, o sacrifício, segundo ele, é só uma expressão externa, pura e simples, subjetiva, baseada num puro emocionalismo de uma seita neopentecostal. Ah, eu vou tocar um violão para Deus, isso é o culto para ele. Ou seja, o culto sacrificial de Cristo foi abandonado. Não precisamos mais do culto sacrificial de Cristo. Para quê? Para quê? Né? E ele pegou um versículo da Bíblia e disse: para que culto sacrificial se agora eu posso tocar um violão e adorar a Deus? Né? Se Deus que se diz presente na Eucaristia, ele anula um ponto do sacrifício do próprio Deus. A arrogância, a pedância, a prepotência. E é um sujeito que se coloca no lugar de Deus para falar uma besteira dessa. Vamos lá. Que se dá por meio de um sacrifício, que é uma disposição do coração e palavras que são dedicadas à pessoa de Deus. Ou seja, é um puro subjetivismo gnóstico. Ou seja, Deus tem que se adequar ao meu sentimentalismo. Meu sentimentalismo é o sinal da adoração. Não é necessariamente algo que Jesus Cristo estabelece, externaliza, como uma forma de adoração que é a forma perfeita em que ele se oferece para você. Não, a gente não precisa disso. A gente não precisa. É só tacar um violãozinho e pronto, você já virou um cultuador de Deus. Ah, meu Deus, que bela bosta, hein, bicho? Que bosta de teologia você tirou, hein? Aí o católico que tá me ouvindo pode dizer: ah, então eu não posso cantar pra minha esposa? É claro que pode. A Bíblia manda amar a esposa, alegrar-se com ela, elogiar suas virtudes. O problema não seria cantar, o problema é o tipo de canto e o lugar que essa pessoa ocupa no seu coração. Se eu canto pra minha esposa dizendo: você é a fonte de toda graça, é por você que Deus me ouve, tudo que eu tenho passa por você, a você eu consagro tudo, e em você eu confio a minha vida e a minha morte, isso já não é mais um caminho conjugal, isso é linguagem de culto. Observe uma coisa interessante, aqui nós temos um grau de subjetivismo tão grande, porque na prática fica naquela questão da sugestionabilidade. Claro, quem estabelece os termos de que é culto, que não é o próprio Iago Martins, e também milhares de seitas protestantes. E mesmo assim nós percebemos aqui a confusão mental da palavra culto. A confusão mental, né? Ora, se a igreja, na sua razão e na sua prudência, estabeleceu que existem formas de culto, e não somente forma de culto, mas também a identificação desses cultos, tá? E observe que ele fala que essa história de igreja católica de latria, dulia, hiperdulia e não sei o que, ele mesmo está se utilizando dessas mesmas terminologias. Ele nem se dá conta disso. É o seguinte, olha, eu vou negar todas essas formas de culto que a igreja estabeleceu, mas ao mesmo tempo eu vou afirmar que elas existem em outras situações. Por exemplo, a reverência aos pais, a reverência aos santos, a reverência às autoridades, essas são formas de culto. Então nós temos sim diferenças e gradações do culto. Só não podemos usar a terminologia católica, tá? Porque eu tenho raivinha da igreja católica. Cara, que merda de vídeo esse, hein? Que bosta, hein? Vamos lá. Isso é tomar frases que pertencem a Deus e colocá-las numa criatura. O sacrifício de Cristo obteve para todos nós, que somos os que creem, um acesso ilimitado e garantido ao trono da graça. Não, aí que tá. Não é um acesso oba-oba, peguei um violão e tô adorando a Deus. Não é isso não. Nós também temos que seguir as verdades que Deus nos deixou. As verdades sacramentais, as verdades doutrinárias, as verdades no que diz respeito à sua igreja, porque Cristo fundou uma igreja, uma única igreja que fala em seu nome, como também o culto do sacrifício eucarístico. Se você não segue isso, meu filho, você não está seguindo suficientemente a Deus. Você está agindo como Caim. Você está simplesmente agindo como Caim, mostrando uns frutozinhos bem vagabundos, enquanto, na verdade, Abel está oferecendo o cordeiro. E nós, de certa forma, oferecemos o cordeiro, que é o próprio Cristo. Ou melhor, é Cristo que se oferece por nós. Vamos lá. E é por isso que a gente devolve louvores em gratidão a esse Deus pela graça obtida. É, um sentimentalismo, assim, sabe? Sentimentalismo. Ai, Deus é uma figura etérea, quase uma figura deísta, sabe? Aliança ainda era preciso haver sacrifícios de cereais para expressar gratidão a Deus. Não, ela é precisa. E Deus estabelece esses sacrifícios. Tá lá no Novo Testamento, viu, otário? Na nova aliança, os louvores dos crentes já são recebidos por Deus como sacrifícios aceitáveis e prazerosos. Não, é o seguinte, sabe? Tudo é uma questão subjetiva, tudo é uma questão sentimental, sabe? Tudo sentimental. Não, cara. Jesus Cristo estabeleceu isso na última ceia.
E os primeiros cristãos, quando eles fazem a partilha do pão, quando eles dizem sobre a importância, não é, de comungar e a importância de participar do culto eucarístico, e isso porque nós estamos falando não somente da Sagrada Escritura, mas também dos primeiros textos da igreja, o que você está fazendo é anular a história. Cara, sinceramente, eu não sei se você faz isso porque você é muito ignorante, ou você faz isso porque você é muito mau caráter, porque você é um doutor em teologia. E como doutor em teologia, você com certeza deve ter tido acesso, ou então, a não ser que você recuse esse acesso, à leitura, por exemplo, dos autores patrísticos, que falam claramente desse significado eucarístico. Você está anulando o sacrifício de Nosso Senhor por um sacrifício como o de Caim. Você é o Caim da história. Você está estabelecendo os termos do seu sacrifício para Deus e não obedecendo a que Deus quer como sacrifício. Esse é que é o teu problema, Igor Martins. Vamos lá. Mais, tá? No verso 16 de Hebreus 13, Deus vai dizer: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aqui ele pega o termo sacrifício, evidentemente, e dá uma visão de amplitude a ele como se fosse algo genérico. Evidentemente que quando nós observamos o termo sacrifício, nós temos o sentido estrito do sacrifício e o sentido amplo do sacrifício. Nós podemos, evidentemente, oferecer atitudes que podem ser interpretadas analogicamente como formas sacrificiais, mas essas formas sacrificiais não anulam o sacrifício maior, que é o sacrifício eucarístico. Então, uma coisa não é excludente de outra. Não é excludente de outra. A tentativa de anular o sacrifício eucarístico aqui parece ser algo meio demoníaco, porque ele esvaziou as palavras de Cristo. Aí ele vai dizer que é o seguinte, ó, o mesmo Jesus Cristo que disse que quem não comer do meu corpo e do meu sangue, quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não herdará o reino dos céus. Ou quando Jesus Cristo oferece o pão e o vinho como corpo e sangue, ele vai dizer que aquilo é simbólico. Vocês acham que algo simbólico salva você? Ou algo que tem uma presença sobrenatural? Só tem sentido na presença sobrenatural. Não existe essa história de que uma coisa puramente teatralizada e simbólica vai te salvar. Como também o batismo não pode ser simbólico. Como os sacramentos não podem ser simbólicos. Eles têm que ter uma dimensão necessariamente sobrenatural. Isso é muito claro na Escritura. O problema é que um batista, como todos esses elementos revolucionários do protestantismo, eles querem subverter em nome do quê? Do individualismo religioso. Basicamente isso. Vamos lá. Ou seja, a generosidade, a comunhão, amar o próximo, são sacrifícios de louvor na nova aliança. Não... Ah, sim, claro. É o seguinte, o fato de a gente mostrar de uma forma analógica certas ações que podem ser um culto de amor a Deus, isso já substitui a Eucaristia. Como uma barganha para obter algo de Deus. Não tem nada de barganha que você está falando, cara. Esse é um estabelecimento do próprio Deus. O estabelecimento sacrificial. O estabelecimento de que nós expiamos os nossos pecados a partir da missa. Nós pedimos perdão a Deus e nós cultuamos a Deus a partir do fato de que Ele se sacrifica por nós. Mas como uma oferta de gratidão pela bênção recebida. Ou seja, é uma oferta subjetiva, sentimental, né? Tudo sentimental. Tudo reduzido a mero sentimentalismo, a mero avatar psicológico. Vamos lá. Veja, existe um tipo de entrega, um tipo de expressão de louvor, um tipo de subserviência que é adoração, de um modo ou de outro. Não, é um tipo de adoração que você estabelece como adoração e não aquilo como Deus estabelece. Esse que é o problema. É a mesma coisa que um judeu, por exemplo, no mundo antigo, chegar e dizer: olha, eu não preciso do templo. Eu não preciso do templo. Sabe por quê? Porque o culto que se presta a Deus ali no templo é apenas uma aparência, é apenas um simbolismo. Então, na verdade, eu vou ficar em casa lá e vou adorar a Deus. Essa é a lógica dele. E ele quer aplicar isso no Antigo Testamento. Isso que é o mais escandaloso. Isso é o mais escandaloso. É por isso que católicos romanos, que ortodoxos estão errados quando dizem que não há adoração sem sacrifício real. Eles estão... Não, não é isso. É que os católicos e os ortodoxos dizem que a adoração, no seu sentido mais perfeito, é aquela em que Jesus Cristo estabelece como tal para cultuar a presença dele e cultuar o próprio Deus. É essa que é a grande questão. É o que você não entende. Você não entende que o cristão, quando ele vai na Santa Missa, ele não vai na Santa Missa por um mero capricho, por uma mera simbologia ou por uma mera representação. Não. Ele vai lá porque existe uma dimensão sobrenatural do culto. E existe uma dimensão sobrenatural da adoração a Deus, que é estabelecido pelo próprio Deus, que se oferece e sacrifica pelos nossos pecados. Então, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz se atualiza, se faz presente na presença real dele. E lá nós somos cada vez mais redimidos por essa presença. Estão errados quando dizem que louvores aos santos não constitui adoração.
Não, idiota, não constitui adoração. É porque, claro, como você destruiu o culto sacrificial, então fica sempre envolvido no sentimentalismo. Ora, então, claro, se o sentimentalismo define o culto, então você pode dizer que o culto aos santos é adoração ao mesmo tempo, porque você não tem nem critérios objetivos para definir o que é o culto. Aí fica mais fácil para você, não é mesmo, Iago Martins? Isso aí se chama palhaçada, isso se chama picaretagem, não tem outra palavra. Louvores de gratidão, ofertas de devoção, serviços são dignos somente a Deus e são entendidos como adoração. Veja, interessante, ele nega qualquer tipo de culto sacrificial a Deus e vem atribuir uma manifestação de apreço e sentimento aos santos como se fosse uma forma de idolatria. Cara, se for assim, então toda aquela reverência ornamental ao rei da Inglaterra que nós vemos na coroação e tudo isso é uma forma sacrificial, é uma forma de culto, segundo você. Então, portanto, por exemplo, quando um rei é coroado na Inglaterra, na Suécia, na Dinamarca, na Holanda, então nós temos aqui um culto sacrificial, toda uma forma de prestação de honra àquela pessoa e que, portanto, aquilo pode se chamar sacrifício divino e, portanto, aquilo é idolatria. Percebeu a confusão mental, a merda que é a sua exposição, Iago Martins? Sabe por que eu falo merda? É porque eu perco a paciência com tanta baboseira pretensiosa de gente que quer ensinar a nós a cartilha da fé. Você não tem substrato intelectual nem teológico para isso, tá bom? Adoração, quando católicos, em suas mais variadas expressões, louvam, cantam e oram aos santos. Claro, se ele já estabeleceu que esse tipo de louvor, né, esse tipo de manifestação subjetiva é uma forma de adoração, então, pela conclusão lógica, se nós honramos os santos, a memória deles, a dignidade deles, logo isso é também adoração. Isso aqui é uma confusão terminológica tão doida que ele reduziu praticamente o culto de fé, né? A confusão terminológica dele é tão grande que ele confunde as formas de culto e aí ele escolhe aquilo que convém a ele. Quer dizer, quando é o sentimentalismo dele vulgar de religião, aí é adoração a Deus. Quando é, por exemplo, as formas de culto que os católicos estabelecem, né? Agora, enquanto é a Igreja Católica... Agora, enquanto é a Igreja Católica que estabelece as formas de culto e fala que o culto perfeito é aquele que Deus estabelece para que nós participemos dele, aí é adoração. Então você não sabe nem mesmo fazer uma distinção entre a reverência que se dá aos santos e o culto que se dá a Deus. Você não sabe fazer isso. Simplesmente é puro subjetivismo. Puro subjetivismo. Nós não atribuímos natureza divina aos santos. Se nós não atribuímos natureza divina aos santos, então não somos idólatras. Simples assim. Nós atribuímos sim que há sinais de graça nesses santos e esses santos estão na visão beatífica de Deus e, portanto, eles estão mais próximos de Deus, eles já têm a intimidade com Deus. Essa que é a diferença. Peculiaridade que você não consegue porque você não tem intelecto para isso. Idolatria é uma entrega indevida, é uma subserviência indevida. Ou seja, essa divisão de adoração como latria, de veneração como idolia, é muito tardia ao período do Novo Testamento. Não, é claro que é tardia justamente porque era preciso definir as formas de culto. Era preciso explicar à civilização cristã, à sociedade cristã, era preciso explicar à sociedade cristã o que era o culto, por exemplo, de um rei, o culto de um príncipe, o culto de um clérigo e o culto sacrificial, que nós chamamos de culto eucarístico. Então, a necessidade de explicação, sim, porque haveria essa confusão terminológica que você faz justamente por negar esses conceitos. E eu vou mais além, Essa mesma tipificação, nós também demos a Trindade, nós demos a inúmeros aspectos teológicos que vocês protestantes se utilizam e que vocês depravam, destroem tudo. Vamos lá. Opa. Adoração cultual, para que o culto fosse dirigido somente a Deus, que respostas eles dariam a gestos de louvor a Deus e outro para criação. É adoração, quando católicos, em suas mais variadas expressões, louvam, cantam e oram aos santos. É idolatria, é uma entrega indevida, é uma subserviência indevida. Ou seja, não, idiota, não é uma subserviência devida. Nós não atribuímos aos santos a divindade. É simples assim. Isso pode ficar para você que reduz o culto divino a uma subjetividade extrema. Ou seja, essa divisão de adoração como latria, de veneração como idolia, é muito tardia ao período do Novo Testamento. O vocabulário bíblico nunca apresenta dois tipos de culto religioso lícito, um para Deus e outro para a criatura. Perfeito. É por isso que a igreja estabelece, justamente para não confundir, não é mesmo, animal? Não é mesmo, idiota? Não é mesmo, seu burro? Por que você acha que a igreja faz esse estabelecimento justamente para distinguir um culto que é um rei, um culto que é um príncipe, o culto que é os santos e o culto que é Deus? Por que você acha isso? Porque a Bíblia não é explícita com relação a isso. Você mesmo revelou claramente que a terminologia grega não é muito precisa.
E a igreja escolheu a terminologia latria justamente porque ela tem um caráter mais objetivo. Vamos lá. Todo culto religioso é reservado exclusivamente ao Senhor. A distinção técnica entre latria para Deus e dulia para santos é uma construção posterior. Isso não quer dizer nada. A Trindade é uma construção posterior. Muitos conceitos teológicos que vocês protestantes seguem também é uma construção posterior. Isso não quer dizer nada, cara. Isso é pura besteira, bobagem. Vamos analisar por que a igreja definiu 4 termos de culto, entre os quais a latria. Por quê? Porque a Bíblia não é muito explícita nisso. E tudo que você faz é reduzir a adoração a Deus a um mero sentimentalismo subjetivista que não define necessariamente nenhuma forma de culto. Define tão somente uma declaração forense de que eu afirmei que eu tenho fé em Deus e pronto, acabou. É simples assim. Essa que é a diferença entre católico e protestante, né? Que não é nem exigida, nem sugerida por nenhum texto bíblico. Claro que não é sugerida porque o texto bíblico é omisso com relação a isso. A Bíblia apenas revela e retrata formas de culto. Você tem o culto à arca, você tem o culto a reis, você tem culto a profetas, você tem culto a santos, você tem culto à Eucaristia, assim sucessivamente. E o que a igreja faz? A igreja pega esses elementos, ela estabelece basicamente uma hierarquia sobre esses elementos, como também ela revela, por ensino dela própria, que foi dado aos apóstolos, que existe uma forma de culto particular, sacrificial, que só é reservada a Deus e que, portanto, isso distingue a adoração a Deus a quaisquer formas de culto, que nós chamamos latria. É muito simples, seu estúpido. É muito simples. Meus amigos, me perdoem, porque eu perco a paciência com esse cara. Esse cara é um besteirol do começo ao fim. É de uma limitação intelectual extrema. Se um apóstolo e se um anjo recusaram prostração cultual para que o culto fosse dirigido somente a Deus, que respostas eles dariam a gestos de louvor, a cânticos, a consagrações que os tratam como canais indispensáveis de todas as graças? Cara, deixa de ser canalha, deixa de ser desonesto. A prostração que se dá aos santos é a mesma prostração que se dava aos profetas, a mesma prostração que se dava a honra aos reis. Agora você faz uma atribuição divinizatória cultual aos santos, quando na verdade você nega o próprio culto a Deus. Olha só que tipo de safadeza retórica você se apela, cara. Olha só que tipo de safadeza retórica você apela. Você faz o seguinte, olha, você destrói a forma de culto sacrificial que os primeiros cristãos faziam com relação à presença real de Cristo na Eucaristia. Aí depois, sabe o que você faz? Você manipula o conceito do culto conforme a sua conveniência. E depois você diz o seguinte, da mesma forma que você nega o culto sacrificial que distingue de qualquer culto a Deus, por outro lado você atribui um culto sacrificial que nós não temos aos santos. Que argumento filho da puta, cara. Eu não tenho, olha, sério, eu solto um palavrão mesmo, cara. O seu argumento é filha da putagem do começo ao fim. É de uma desonestidade intelectual assim que é escandalosa. É pra perder realmente a paciência, cara. É perder a paciência. É muita canalice isso. Não tem outra palavra, bicho. Não tem outra palavra. Isso é muita pilantragem. Seu vídeo é de uma desonestidade intelectual, de uma falta de contextualização histórica que, nossa, ser pastor, olha, seguir a sua igreja, meu amigo, é caminho pro inferno. Vamos lá. Será que Maria não diria também pra vocês, se levanta, eu sou serva igual a vocês? Será que não é isso que os santos do céu diriam? Ah, então, por exemplo, se um profeta fosse reverenciado e alguém se ajoelhasse a ele e dissesse, olha, levanta porque eu não sou Deus, eles não fizeram isso. A Virgem Santíssima disse o contrário do que você está falando. Serei bem-aventurada entre as gerações. A Santa Isabel, que recebeu a visita de Maria, cheia do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, disse, que grande honra a mãe do meu Senhor. Cara, que apelação, cara. É muito baixo o seu vídeo. Seu vídeo é muito ruim, cara. É muito ruim. Me desculpa. Eu tô aqui exasperando de adjetivos horrorosos porque eu nunca vi um vídeo tão ruim na minha vida. É sério. Vamos lá, vamos para o besteirol. Bom, fica aí minha resposta àqueles que tentam dar desculpas para seus atos de idolatria, tentando criar divisões que não existem na Escritura. Não, cara. Eu fico espantado com o grau de patifaria, de canalice do seu argumento em dizer que existe idolatria dos santos. Porque, claro, você destrói o culto sacrificial, que só é restrito a Deus, e a partir da anulação desse culto sacrificial, você começa a reduzir a mais extrema subjetividade o que é adoração, o que é culto puramente reverencial,
e pronto. Aí você escolhe aquilo que é idolátrico para você e aquilo que é culto sentimental para você mesmo, né? Ou seja, o único cara que descobriu o culto verdadeiro, o culto sentimentaloide dele, é o próprio Iago Martins. Que videozinho horroroso, cara. Não tenho palavras, cara. Não tenho palavras. É um vídeo desonesto, sórdido, de baixo nível teológico, tá? Então, meus amigos, até a próxima, senão eu vou ter um emputecimento assim, mod on aqui.